Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, ouvintes! Esse aqui é o Sapa Justa, um podcast feito por uma lésbica para todo mundo ouvir. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Os meus pronomes são ela e dela. Eu sou uma mulher lésbica, cis, branca, que mora em Belo Horizonte. E nas horas vagas, eu sou designer. Nas horas não vagas, né? Eu também sou mãe de 2 gatas gêmeas e o gatinho da vovó que ficou comigo. Antes de começar o programa, eu queria dar um anúncio. O Sapa Justa é um podcast independente, então agora ele vai ter um financiamento coletivo para ajudar a cobrir um pouco dos custos do podcast. E a maioria dos apoios vem com uma recompensa. Eu disse que eu era designer nas horas não vagas, né? Então tem alguma coisa por aí. E você pode dar o seu apoio para o Sapa Justa no apoia-se/Sapa Justa. Todos os links você encontra no Instagram, @Sapa Justa. É tudo Sapa Justa. E a minha convidada de hoje é a Rafaela Godoy. Eu vou pedir para que ela mesma se apresente. Rafaela? Ei, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Rafaela, com PH, 2 L's. Sou mulher cis, branca, de 34 anos. Também sou de Belo Horizonte. Tenho um lindo corte pixie, uso óculos. Meus pronomes são ela, dela. Eu sou lésbica esportista. Então, dentro aí do estereótipo lésbico, muito fácil de me identificar. Ainda investigação sobre uma demissexualidade, mas por enquanto nada confirmado. Se for, né, talvez seria lesbo-romântica, demissexual, não sei, né? Não entendo ainda. A descobrir, A né? descobrir. Investigação. Acho que em resumo é isso. Um prazer em conhecê-la, Rafaela. A ideia do programa aqui é fazer um Sapa Justa entrevista. E aí a gente vai conversando com a Rafaela e no meio disso tudo a gente vai conhecendo mais sobre a vida dela. Hoje também a gente quer dar um pouco de um foco em como que a vida profissional cruza com a pessoal, ou na verdade como ela não se desliga, né? Só que eu sempre gosto de começar o Sapa Justa com um jogo, que a gente vai criando intimidade, vai se soltando mais, e aí depois a gente faz perguntas profundas, a pessoa já tá toda solta. Amacia pra depois vir e Exatamente. tacar o negócio. O jogo desse episódio é um jogo muito simples, é um jogo bem bobo, na verdade, mas vamos ver se ele vai colar aqui. O jogo é o seguinte, Rafaela, você vai ter que adivinhar a altura das sapabis que eu vou te falar. Sapabis famosas. E aqui você vai ter que dar um chute de altura. Por que isso? Porque não sei, eu acho... Eu às vezes fico pensando, gente, fulana tem cara de ser alta, aí eu jogo no Google e não é. Ou é. Então esse vai ser o jogo. Interessante. Eu gostei porque eu tenho um pouco de dificuldade com o jogo sob pressão, né? Inclusive, você, por favor, não me chame de Rafaela. É Fá, Rafa, Fabiola, Fabiane. Eu tenho um legado de apelidos aí. Tudo bem, Fá, vou te chamar de Fá, que é assim que eu te chamo normalmente. Beleza, Fá. Aqui então é bem simples, eu vou te falar o nome de uma, você chuta a altura aí, a gente vai ver se você tá perto, se você acerta exatamente, ou o que você vai O que eu vou aprontar, prever? né? O que eu vou aprontar? O que você vai aprontar nesse jogo? A primeira, né, Sapabi, que eu vou te falar que é a Ludmilla. Qual é a altura da Ludmilla? O terrorzinho da OMS, mas que está nos nossos corações. Nossa, difícil. Eu acho que Ludmilla tem cara de 1,63. Acho que ele entre 1,60 e 70, chutaria 1,63. Nossa, você errou muito. Que isso? Que absurdo. A Ludmilla é gigantesca. Que isso? Gigantesca. Ela tem 1,78. Acredita? Nossa, mulherão, né? Mulherão. Muito bem. Já errou. Errei feio. Mas Errei feio. Seguimos. Não chegou nem perto. Vamos para a próxima. Aquela, a dona do trio, Daniela Mercury. Dani. Nossa, se a Ludmilla é alta, será que... Eu vou tentar, segunda tentativa, 1,63. Se não for, na próxima eu mudo. Olha, agora você acertou. Acertou não, né? Chegou bem perto. Até 1,64. Que isso? Ela também tinha a impressão que era um pouco mais baixinha. Não que o 1,64 seja baixinha, né? Mas em comparação. Como que a gente achou, né? A próxima, aquela que tem a casa mais desconfigurada,
ou alternativa, digamos assim. Eu não sei quem é. É a Bruna Lismayer. Não sabe não? Vou te mandar Não. um vídeo da casa É, da dela. casa eu não conheço, não. Rolou alguma coisa assim? Ela tem uma casa em qual, tipo assim, tem um buraco na parede. Ela fala, eu gosto que representa uma história da casa. Tem toda... Você nunca viu esse vídeo? Não. Quem não viu, eu vou deixar os links lá no Instagram do Sapa Justa. Tem que ver, gente. É maravilhoso. Verei com Ela com certeza. balanço, assim. No balanço, o pé dela suja a parede. E ela também deixa isso como característica Faz da parte da casa. história agora também. É, conceito. Perdi. Mas qual a altura Qual a altura da dessa Bruna? mulher tão conceitual? Olha, não sei, eu acho que ela me passa uma impressão de um pouco mais baixo que a Daniela Mercury. Então eu diria 1,59. Passou Que perto. isso, eu sou boa Ela demais tem, nisso. ela tem 1,61. Olha, nossa, eu tô surpresa comigo mesma. Agora vamos para as clássicas, né? Maria Gadu. Qual a alturinha de Gaduzinha? Ou Gaduzona? Maria Gadu, estimo, pensando ali, sentada com um violão tem o quê? 1 metro? Quanto que tem um violão? Faço Tentando ideia. fazer uma estimativa visual aqui. Eu acho que a Maria Gadu tem 1,69. Maria Gadu tem 1,70. Nossa, Passou eu ia falar em pertíssimo. 70, mas pensei. Tá vendo? A gente tem que seguir o instinto da gente. Tem. Eu preciso aprender. E aquela que a garganta estranha, arranha. Ana Carolina. Ana Carolina. Não sei se é por causa do vozeirão, né? Da garganta que arranha. Mas tem uma cara de ser mais alta de todas aí da lista até o momento, pelo menos. Eu diria 1,74. Chegou perto, ela tem 1,73. Oh. Mas lembrando que a Ludmilla tem 1,78, então ela não é a mais alta de todas. É verdade. Eu fiquei com na minha cabeça que a Ludmilla tinha 1,60 e pouco. Eu mudei a realidade da Ludmilla, ela nem sabe. Agora eu quero ver se você vai acertar essa aqui, a última, mas não menos importante. Letícia, do podcast Sapa Justa. Ai, amiga, não faz comigo. Você já me viu pessoalmente, então. Já. Bom, você é mais alta que eu. Eu tenho 1,70. Então eu chutaria que você tem. Será que você é mais alta que a Ana Carolina? Você é uma. Entre a Ana Carolina e uma Ludmilla. Eu acho que você tem 1,75. Eu tenho 1,74. Que é isso? Mas não errei tão feio, eu acho. Vamos dizer que você é boa, né? Você tem ali uma. Eu acho que eu passei, né? De fase. Exatamente. Lembrando desse jogo aqui, lembrei de deixar mais um recadinho para os nossos ouvintes. Para ir lá de novo no Instagram do Sapa Justa e usar o nosso filtro. Qual Sapabi você é? E aí lá tem um monte de Sapabis famosas e você pode brincar. Tem uns outros filtros lá bem divertidos. Em breve mais filtros. E esse era o recado. Eu amo filtro. Eu acho que eu não usei esse ainda. Você que me acompanha, você que é minha seguidora. Você me lembra de ter usado? Acho que não, né? Pois vai lá no Instagram do Sapa Justa e use. Mas eu vou demais. Rafaela, aqui a gente já criou uma intimidade, já fomos conversando, vimos que você é boa nessa questão de palpite. E aí eu queria te fazer algumas perguntas. A primeira pergunta, talvez ela seja um pouco abrangente, mas eu vou deixar você responder como se você sentir à vontade. E depois, se eu sentir curiosidade em algum aspecto, eu vou perguntando. Quem é a Rafaela? Ou quem é a Fá aqui, no caso, né? Nossa, essa aí é profunda mesmo, né? Ainda bem que eu faço terapia há muitos anos. Já ajuda um pouco. Mas a Fá, eu diria assim, que uma boa definição de começar a falar é uma lésbica assumida aos 29 anos. Então, assim, pra mim tem 34 hoje. Acho que quem já se assumiu ou ainda não se assumiu, mas tá ouvindo, né? E, sei lá, até mesmo quem não vai se assumir, não precisa, consegue entender que existem mudanças internas nesse momento. Que nesse ano de 2021 tem passado, inclusive, por várias mudanças internas e externas. Então, eu acho que a Rafaela atualmente está num processo, acho que no melhor momento, assim, interno, externo também, de alguma forma. Se não fosse pandemia, estaria mais ainda, né? Claramente. Mas estou nesse processo de construção, assim, de reflexões internas. Então, Rafaela, quem é Rafaela? Rafaela não é, Rafaela está. Nossa, falei bonita demais agora. Gostei. Tem essa filosofia, né? Inclusive, acho que é algo, assim, específico, né? Falando um pouco mais. Acho que eu tô nesse momento, assim, justamente de autoconhecimento e de entender mais sobre mim, para eu construir melhor também esse amor próprio, sabe? Esse entendimento mesmo, assim, da minha parte humana que relaciona com outras pessoas, né? De todos os âmbitos que a gente se relaciona com outras pessoas. Então,
E também não posso deixar de citar que uma grande parte, Rafaela, tem sido construída com o TikTok mesmo. TikTok emocional. Com um ótimo algoritmo que foi construído nos últimos meses aí. Então, realmente, tem que dar o crédito, né, à fonte, assim, de quem tem me ajudado também bastante, além de terapia, amigos, tudo. Rafaela, eu acho que a gente nunca pode parar com esse movimento, né, de autoconhecimento. Mas eu É, acho que chega um momento da nossa vida que a gente se coloca nisso, porque eu acho que tem alguns momentos que a gente não está procurando se conhecer. Eu acho que é essa a diferença. Por mais que toda a jornada que a gente tem na vida a gente tá sempre se conhecendo, tem alguns momentos que a gente não tá olhando para essa matéria, né? Quando a gente tá lá na escola e não tá prestando atenção. é verdade. Passa batida, a gente faz ali pra ganhar o ponto e passar, É. mas não lembra nada, presta atenção em nada. Então, eu acho que realmente definir quem a gente é difícil, mas estar num processo de autoconhecimento é sempre bom, porque você tá prestando atenção em você, né? É. E digo mais ainda, eu acho que é um processo sem volta, porque quando a gente começa a realmente olhar pra si nesse formato, né, com esse olhar carinhoso, atencioso, afetuoso com a gente mesmo, não tem como você voltar assim muito, tipo, né, acabar com esse conhecimento que você tem hoje, sabe? Então acaba virando uma rotina ali. É lógico que tem épocas que a gente tá pior, melhor em várias coisas, né? Mas eu acho que voltar até essa falta de conhecimento sobre si não existe. Então só tende a melhorar e crescer, né? E por isso que a gente fica nessa. Igual você falou, né? É constante isso, né? Você não esquece do que você conhece de você, né? É, exatamente. Mas é dolorido, mas é gostoso também, né? Exato. É, quando você começa a aprender sobre você coisas que você nem imaginava ou não sabia, ou são coisas que você tem que mudar, principalmente, tem que estar bem querendo aceitar ali mesmo. Você falou uma coisa que eu achei interessante, nem estava aqui dentro das perguntas que eu te fazer, não, mas me trouxe essa vontade de perguntar. É que você se assumiu com 29 anos. Eu acho Isso. interessante falar, porque muitas das pessoas acham que, né, é com 15, é com, sei lá, algumas coisas. E a gente fica colocando alguns padrões, mas cada um tem seu tempo, né? Você tem alguma mensagem pra falar sobre isso? Pra falar também sobre as pessoas que, tipo, ai meu Deus, tô velha, essas coisas nada a ver de se falar. Mas também como isso afetou sua vida, você consegue falar um pouquinho? Com certeza, Lelé. Tipo assim, realmente foi um processo muito doloroso, né? Porque as histórias que eu também conhecia eram de pessoas que, por exemplo, vamos pegar mesmo dentro da comunidade lésbicas, gays, assim, que a gente conhece um pouco mais das histórias, são mais próximas, né? O que a gente vê acontecendo é, na maior parte dos casos, a pessoa se descobre para ela mesma enquanto adolescente ali, porque tá na época de experimentação, enfim, ou tem amizades e isso já, né, contribui para essa descoberta. E aí, de duas uma, ou a pessoa não consegue esconder e se assume e fica aquela coisa até misturada assim com adolescente rebelde, ou também a pessoa não se assume assim mais abertamente, mas os amigos mais próximos sabem, mas para ela sabe que ela tá nessa época de descoberta e ela já sabe que ela é lésbica, que ela é gay, enfim, né? E para mim foi justamente totalmente diferente, porque eu passei por essa fase de adolescência, fase adulta praticamente toda, né, assim, dos 20 anos, sem essa quebra. Então, aquele sentimento que as pessoas têm quando estão ainda se descobrindo ali na adolescência e tudo, é um primeiro sentimento, eu acho, né, de, ai, será que eu tô errado? Será que, enfim, eu tenho algum problema? Eu vivi isso durante muitos e muitos anos, até os 29, assim, literalmente. E aí, isso eu até já contei algumas vezes também. Porque assim, né, a gente acaba passando ensino médio, aí entra a faculdade, aí passei a faculdade toda, né, nesse sentimento assim, nossa, o que tem de errado comigo? E por que eu não consigo entrar no relacionamento? E toda vez que alguém falava assim, ah, você tem namorado, eu ficava furiosa, eu ficava pé da vida. Falei, que porra de namorado que? Toma no seu cu. Tipo assim, um indício, né, a pessoa fica grossa com uma pergunta, o problema tá na pessoa, né? Então, e aí eles nas festas, assim, e aí os caras chegavam em mim, e eu ficava, nossa, eu fui estúpida, não sei nem quantas vezes, assim, sabe? E hoje eu sei, né, depois de um certo trabalho e tal, o quanto que eu tava errada, né? Mas ao mesmo tempo foi parte justamente do meu processo. E aí foi interessante você trazer isso, porque foi justamente uma das coisas que mais eu tive que trabalhar, inclusive depois que eu comecei a me assumir, né, pra mim, pro mundo e tal, que era justamente essa coisa do tempo, né, da linha do tempo. Porque aí eu falava, caramba, mas então eu tô começando a minha vida agora aos 29? E aí foi só na terapia que eu custei entender, olha, as histórias são diferentes, não é que você tá começando a sua vida agora aos 29. Tudo bem que parte da sua vida está começando agora aos 29 de coisas que pessoas tiveram experiências antes, talvez. Mas
toda a experiência que você teve até esse momento também foram experiências e que te levaram até aqui e que outras pessoas vão ter essa experiência, sei lá, 35 anos, 40 anos, 50 anos. Inclusive, sem querer fazer graça, eu encontrei várias pessoas no TikTok com histórias similares à minha, ou que até mais velhas do que eu se assumiram, e que trazem histórias similares a ponto, assim, de falar, poxa, eu passei tantos anos sem me relacionar com alguém, tantos anos, assim, eu sou a única pessoa, e tem várias pessoas no comentário falando, não, eu também, eu achei que era a única. Então, eu acho que isso é super legal, assim, de comentar justamente porque a história de cada um é de cada um. Eu acho que o que a gente tem que fazer é justamente olhar para si, né? Volto com essa questão de autoconhecimento. Deixar um pouco, assim... A gente fala tanto da sociedade, como ela pressiona a gente de tanta forma, né? E essa é uma das formas também. Então, não é fácil separar isso, mas é possível, sabe? Então, é terapia mesmo, gente. Terapia, amigos. É se cercar de pessoas diversas para você sentir também, né? Que você não tá sozinho. Buscar conhecimento. Então, tudo isso faz parte. Algumas neuras, elas mudam quando a gente entende outra perspectiva, né? Porque essa que você tá falando, por exemplo, eu entendo que é compreensível você pensar isso tudo, mas é uma neura, né? Tipo, há 29 anos. Enquanto tem uma outra lá de 40 no TikTok comemorando que finalmente ela se entendeu assim, sabe? Eu me entendi lésbica com 18 anos. E quando eu entendi, eu tava com esse sentimento, pô, a galera tava ali desde 15 anos já fazendo festa no brejo e agora eu que tô toda atrasada. Tipo assim, perdi 3 anos, né? Aí, perdi, sei lá, 10 anos, outro perdi 15. Essa sensação que você tá perdendo alguma coisa, tipo, é uma criação da nossa cabeça, né? O importante é você estar vivendo, é o seu momento de compreensão, você tá vivendo agora. Sempre, né? Que a gente tava falando sobre isso, de estar sempre tentando se compreender. Por exemplo, se você for falar, 29, muito tarde, pô, não vai falar isso, porque vai desanimar a mulher de 35, a de 40, a de 50, 60, sabe? Uhum. Então, nunca é tarde pra viver o que você tem pra viver e se descobrir, né? Eu acho que isso é uma mensagem muito importante. Concordo. Recentemente eu vi você participando em outro podcast, né? E você falava mais sobre carreira e tal. Eu achei interessante esse tipo de relação, porque por muito tempo eu vivi assim, eu tenho que separar a minha vida profissional da minha vida pessoal. Em certa forma, tem algumas coisas que você tem que separar mesmo para ser saudável, né? Tipo, para não viva para trabalhar, tá, gente? Mas a gente não muda de pessoa, você não vira um personagem, você é sempre o que você é, fazendo outras coisas, diversas coisas. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Esse entrelaçamento de carreiras. Mas, antes de falar sobre isso, eu queria lembrar de um podcast que eu gosto, que é o Desculpa Atrás, do meu amigo David, que ele sempre começa perguntando para as pessoas, para ele entender de onde que vem algumas coisas, ou se não tem nada a ver, que é qual que era a sua matéria favorita na escola, Rafaela? Eu acho que assim, quem ouviu com esse podcast já tá ligado que deve ser educação física, né? Quem chutou aí, mentalmente, tá certo, tá certa, porque realmente era educação física. Eu vivia para esperar a Olimpíada começar. De resto, é igual eu fiz com as alturas das moças aí. Eu tirei a nota para poder passar. Era boa aluna, assim, dedicada. Mas realmente educação física tinha meu coração inteiro. Também gostava de educação física. Só era ruim assim, né? A gente tava até conversando outro dia, né? Sobre handball. Vamos falar sobre isso. Não. O handball, gente. O handball tem que ter vai ter que ter umas aspas que a gente vai ter que falar sobre o handball. Pode falar aí. A gente tava conversando sobre que esporte violento, né? Olha, eu que sou uma lésbica esportista, amo esporte. Qualquer esporte você falar assim, eu vou falar gosto. Tirando a natação, que eu não sei nadar, eu afogo. Mas assim, é uma coisa que eu tenho que trabalhar. Eu aprendi a nadar com 29 anos, gente. Aí, ó. Tá vendo? Nunca é tarde, gente. 29 não, 31. 31 anos. Que isso? Outro dia. Eu não sei, gente, eu era velha, eu tô 30 anos, eu acho. Depois dos 30 já não lembro mais a idade, amiga. Acho que é o que o pessoal fala. Mas era isso, a gente tá falando do handball, que realmente o handball pra mim era um esporte difícil, porque é muito violento. A frase que eu gostei muito que a Rafaela falou é que o handball era um esporte curioso, porque ele conseguia unir a sapatão, né, tipo caminhoneira, com as lorodonto, no objetivo único que era a agressividade. Essas tribos que não se misturam em lugar nenhum, elas se unem no handball pra te agredir. Exatamente. Eu tava lá fazendo a parte, integrando os sapatões,
sapatonas. E já estive no pior posicionamento do handball, que eu fui goleira e era a morte. Não tem como você passar pelo handball, ser goleira e não sair com uma perna mancando, com uma bola marcada na sua perna. Como pode, sabe? Realmente unir essas duas tribos de uma forma inexplicável. Mas então, aí sua matéria favorita era educação física, era uma das É. minhas favoritas também. Jogava bola com os meninos, porque tem aquela coisa, né? Meninas do vôlei e meninos do futebol. É na época nossa, né? Não sei como é que é hoje aí na. Na nossa época era assim, né? Acho que hoje em dia o povo tá melhorzinho com isso, sim. A nossa época era muito ignorante. E o mais engraçado é que geralmente as professoras de educação física eram um pouco sapatona também, né? Então, eu acho que elas lutavam um pouco pra gente. Elas deviam ver, né? Ah, esse aqui é sapatinha. Vamos deixar ela no futebol. É, eu já tive professoras que eram super de boas, que me deixavam jogar futebol com o menino, mas eu já, contando um bullying aqui, um sofrimento, um trauma de infância, eu já tive uma professora que chegou nova, eu jogava futebol com os meninos, ela me tirou de lá, me obrigou a ir jogar o vôlei, ficava me destratando, eu saí correndo dela na escola, enfim, mó trauma. Qual é o nome dela? Aquela, né? Não, pior que eu lembro de várias pessoas que me traumatizaram, o nome dela eu não lembro não. Fica aí o recado, se estiver ouvindo, professora, saiba que foi você. Deve estar ouvindo, né, porque ela devia estar chateada. Enfim. Saindo um pouco dessa questão de educação física, assim, você já. Não vou ficando ainda na educação física. Porque a gente tem essa ideia, né? Tipo, pensar em matérias favoritas pra gente escolher qual que é o rumo da nossa profissão. Você já chegou em pensar em alguma coisa assim? Trabalhar com alguma coisa? Tipo, na época de escola, se alguma coisa me chamava a atenção assim, pra eu seguir de carreira? Por exemplo, vou fazer educação física ou vou Entendi. ser jogadora profissional. Eu acho que eu nunca tive uma época assim que eu pensei, vou seguir isso desde pequena, sabe? Mas eu amava realmente muito a educação física, então eu não cheguei nunca a cogitar assim, vou seguir isso como carreira. Mas eu cheguei a fazer escolinha de futebol e tal, mas eu sabia que eu não ia seguir, sabe, como carreira. Assim. Mas eu sempre fui muito artística, então acho que movimentação no geral, assim. Então, ao mesmo tempo que eu fazia muito esporte, eu amava muito dança, mas eu nunca tinha feito dança. Mas eu já amava naquela época. E eu ficava imaginando, sabe, nos clipes e tal. E aí teve uma época também que eu fiquei muito fissurada com filmes. Então eu ficava imaginando, eu quero ser atriz, quero ser diretora, quero ser editora. Então, assim, sempre foi uma coisa menos tradicional, tipo, de seguir carreira específica ali, né? Você veterinário, pediatra, sei lá, coisas de matéria de escola também que indicam isso. E mais do tipo assim, bem abrangente mesmo, sabe? Só que até eu realmente chegar assim na época do vestibular, inclusive eu fiz o meu primeiro vestibular sem saber muito bem. Aí fiz aula de desenho, porque eu queria fazer belas artes, aí depois queria fazer comunicação. Eu falei, bom, o que vai me trazer um pouco disso tudo? Aí acabei fazendo administração, porque eu falei, a administração é uma coisa que vai me dar noção de várias coisas, que é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ter noção de várias coisas. Então, a partir disso, eu vou entender o que eu gosto mais. Aí foi daí que eu fui seguindo pra marketing e tal. Mas até então, foi uma coisa assim que, até pra escolher meu primeiro vestibular, eu não sabia muito bem, não. É interessante, assim, a minha impressão que, apesar de, primeiro momento, o povo falar, não tá muito relacionado, mas eu acho que tá. Porque eu vejo, assim, tanto o esporte como a arte, que são formas de se É expressar. verdade. Então, de alguma forma ou de outra, você estava buscando movimentações de se expressar que eram diferentes do que, sei lá, fazer uma poesia, enfim. Mas poesia é arte também, né? Mas acho que no meu caso é porque eu nunca fui muito da escrita, né? Tipo assim, ou de ler e tal. Então, eu sempre tive dificuldade, né, por causa da minha síndrome, mas eu acho que justamente você fez uma boa associação aí, viu, Lelé? Porque, tipo assim, eu sempre fui e continuo sendo esse lado muito artístico. Eu acho que já tinha esse lado, assim, meu querendo me expressar. E eu sinto que quando eu tô em movimento, assim, fazendo essas coisas mais artísticas, eu sou mais eu, sabe? E é louco porque uma das coisas que eu lembrei, assim, recentemente era de um. Até porque eu comentei da dança, era porque eu lembrei de um vídeo que eu vi no YouTube já faz uns anos isso, que era do. Acho que é do uma moça que trabalha no BuzzFeed. E aí o vídeo tem uns quase 20 minutos. E o tema do vídeo era ela aprendendo a dançar em 30 dias. E ela aprendendo a dançar em 30 dias, só que, tipo assim, o desafio dela era. Ela é uma pessoa tipo, que não tem muito jeito e tal. E o desafio dela era aprender em 30 dias não só a dançar, mas uma dança sexy. Pra apresentar em frente aos colegas dela do BuzzFeed. E Ah, que Não, esse legal. vídeo é sensacional, vou até comentar dele no final. Mas
Foi depois que eu vi esse vídeo, e esse vídeo, assim, eu já vi ele algumas vezes, porque ele me trouxe essa noção também da expressão, sabe, do artístico e tal. Inclusive no próprio vídeo, ele é feito com um coreógrafo que eu gosto muito, que é o Kaio Hanagami. Ele é bem famoso aí, com várias coreografias atuais, inclusive. E aparece uma parte, assim, que ela tá no começo do processo, e eles têm que fazer o body roll, que é você fazer, né, uma curva com o corpo, assim. E aí ele tá ensinando ela, e ela não se encosta, assim, e ele vira pra ela naturalmente e fala assim, don't be afraid to touch yourself, it's your body. Tipo, não tenha medo de se encostar, é o seu corpo. E essa frase foi tão assim, Uhum. pá, pra mim, sabe? Porque, tipo assim, eu já tinha começado a dançar Sim. um pouco, mas eu não me sentia confortável ainda. Mas eu sempre gostei de me expressar no movimento. E eu falei, caramba, realmente, tipo assim, é só encostar assim no meu ombro, sabe? Quantas vezes a gente se encosta assim, sabe? Se pegando mesmo intencionalmente, sabe? Encostar na minha cabeça, no meu ombro, minha barriga. E essa frase me impactou, assim. Então, tem muito a ver com com o que você estava falando, acho que por causa disso, sabe? Desse meu histórico, assim. Eu via isso nas outras pessoas, então quando eu via vídeos de dança, por exemplo, você vê as pessoas que já sabem dançar e já tá lá, né, há anos, tem técnica e tal, e você vê que elas fazem algo bonito ali porque elas estão sendo o sexo ali que é pra elas, né? Mas aí você fica naquela coisa do tipo, pô, queria ser aquilo, mas você não precisa ser aquilo, mas o que que é o você, né? Como que você se sente mais você? Então, tipo, resumindo, né? Acho que como eu me sinto mais eu é justamente nesses momentos que eu tô em atividade, assim, que eu tô fazendo esporte, que eu tô movimentando. Tanto que eu não gosto de academia, porque é algo repetitivo pra mim. Mas o esporte, ele não tem uma regra. Cada hora, todas as vezes que você jogar vai ser diferente. Eu vou percorrendo um caminho diferente, né? Vai ser tudo diferente. Então é mais livre também nesse sentido. É uma criação livre também. Nossa, eu sou muito artística mesmo, né? Que isso, eu tô viajando aqui na. Nossa, e ainda achei bonito, quase uma poesia isso aí que você falou. Verdade. Eu só não consegui escrever, mas acho que citada foi, né? Ah, ficou bonito. Recitado. Um outro aspecto da sua vida também que eu quero ver se a gente consegue interligar, porque atualmente você, profissionalmente, você está numa posição de liderança, Uhum. né? Você Isso. puder contar um pouquinho pra gente isso e como isso entrelaça, né, no que a gente está conversando aqui, como que seus trabalhos carregam essa experiência, essa vivência junto de mundo, porque eu acho que existe muito sobre a gente falar que são líderes hoje em dia, o tipo de líder que você quer ser, o tipo de profissional que você quer ser. Uhum. Você quiser contar um pouquinho pra gente? Legal. Atualmente eu sou gerente de operações e gerente de atendimento numa empresa de eventos online, então de congressos de eventos. Então eu lidero dois times e realmente assim, igual, né, você até já comentou aí no começo, até mesmo, né, trazendo um pouquinho assim do que eu tinha comentado no outro podcast que eu participei, que é justamente essa visão assim do profissional e pessoal não se separarem, né? Então acho que esse é o ponto de partida assim. E até uma coisa que eu falei nesse outro podcast foi isso. Eu acho que até mesmo a gente fala de uma forma muito binária, assim, o meu pessoal é o meu profissional. Só que o que eu vejo existe o pessoal, e aí, enquanto a gente é o pessoal, a gente está exercendo atividades profissionais. A gente está exercendo atividades físicas. Então, a gente exerce outras atividades enquanto a gente continua sendo pessoal. E isso, acho que ter essa visão dessa forma ajuda talvez um pouquinho a entender, assim, as coisas de uma forma diferente, assim, para algumas pessoas. Porque, justamente, a gente não desliga uma chave quando a gente está no profissional, né? As coisas que preocupam a gente, ou como a gente age, ou como a gente pensa, tudo vem construído do que a gente vivencia e já vivenciou o tempo todo. Então, minhas decisões, minhas propostas, soluções, vem tudo disso, né? É bem diferente, assim, eu tá nessa posição de liderança, mas, né, já ter vindo, assim, de um momento que eu me assumi, e não só que eu me assumi, mas que eu me assumi e já tô nessa jornada de autoconhecimento, porque justamente, acho que o ponto principal, acho que todo mundo que é assumido no trabalho e tem esse espaço de segurança é saber que a gente não gasta energia se escondendo, sabe? E se escondendo, assim, né, nos detalhes, né, Lelé? Tipo assim, eu tô aqui falando, eu sou uma lésbica, mas eu não quero que ninguém saiba. Mas eu tô aqui falando e vamos supor que eu, sei lá, apoio meu cotovelo na cadeira com o cotovelo mais aberto, assim, com uma pose meio masculina. E aí, se a galera olha e já comenta, eu já crio aquilo na minha cabeça. Nossa, mas eu tô sentada de um modo errado, eu tenho que sentar mais feminina, eu tenho que passar uma impressão. Ou seja, é um gesto, né? E são nessas pequenas coisas, assim, que eu falo de gastar energia. Porque quando a gente não é assumido, é nisso que a gente foca. A gente não quer passar impressão para não chamar atenção, para não existir a possibilidade de ninguém nem perguntar, pra gente não entrar nesse caminho.
Então, quando a gente não gasta energia nisso, a gente se permite ser quem a gente é 100%, falando a gíria que a gente quiser falar, fazendo o trejeito que a gente quiser falar, se vestindo da forma que a gente quiser se vestir, a gente gasta energia no que importa mesmo, que é no caso, né, do profissional, que é o trabalho, que é trazer as nossas vivências, nossas histórias, tudo com a gente para poder contribuir ali. Então, eu sinto que não só assim, né, desse gás de energia, mas assim, perceber o mundo, né, de forma mais aberta, porque aí você começa a entender que não existe um... Quando eu falo de forma mais aberta, é assim, é nos pequenos detalhes, sabe? Porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade que é heteronormativa. E por mais que a gente fale ou esteja em empresas que são apoiadoras da causa e tudo, ou que a gente esteja entre amigos que são abertamente também LGBT ou que são apoiadores, aliados, a sociedade em si ela é construída nesse parâmetro. Então, a gente sempre se depara com alguma coisa que esbarra na nossa comunidade. E aí, até estava pensando nisso hoje, porque eu não sei a resposta, mas eu fiquei pensando assim, gente, se um casal lésbico tem uma filha, um filho, enfim, tem uma criança, como é que é licença maternidade? É só para quem... Tipo assim, se for um casal da mesma empresa, vamos supor, é só para quem ficou grávida? Ou maternidade, porque são duas mães? Ou maternidade é a mesma para... A licença é a mesma para as duas? Sabe? Comecei a viajar nisso, assim. Aí um protesto, né? Porque tem muita empresa agora que está conseguindo entender isso e está até fazendo paternidade Sim. igual, né? Que já não é Eu acho que deveria ser. Exato, é. Porque, por exemplo, na empresa que eu entrei, eles têm isso de paternidade igual. E aí eu até comentei que eu falei que eu achei que é um dos benefícios muito importantes, apesar que eu não sou mãe, nem quero ser mãe, porque eu acho que isso é importante em diferentes níveis, né? Tipo, pra carga de trabalho da mulher e outras coisas e tal. Porque, se só a mulher tem licença de maternidade, já fica pré-estabelecido que ela tem que cuidar. Exato. Então é interessante essa reflexão sua, mas acho que tinha que ser igual, independente do que for, né? Porque não faz sentido nenhum, né? Esse tipo de diferenciação. Exatamente. E da mesma forma, né? Eu falei duas mulheres, mas se forem dois homens tendo um filho juntos, aí nenhum. Se for numa empresa mais tradicional, o pessoal vai tirar o quê? 7 dias? Nem sei quanto que é que dá de paternidade, né? Então, assim, eu acho que nessas pequenas coisas a gente vai percebendo, sabe? Coisas que talvez numa pessoa que tá vivendo, que é hétero, que tá num casal hétero, tá vivendo ali, essas coisas servem pra eles já numa forma tradicional, né? Não é muito questionado. Acho que nessas pequenas coisas, assim, nesses detalhes, a gente vai percebendo um mundo diferente, assim. E ao mesmo tempo, assim, quando eu falo, né, de liderança, que eu tenho, acho que na equipe são 9 pessoas lideradas, a gente é aquela pessoa para poder proporcionar exemplo e, ao mesmo tempo, proporcionar um ambiente de segurança, um ambiente de confiança. Porque se você está na empresa e você, né, seu líder, enfim, quem tá ali para te guiar de alguma forma, não cria esse ambiente e você não sente que nem a empresa cria esse ambiente, você não, mesmo você sendo assumido para fora, você não vai conseguir ser 100% você lá dentro. E aí você também vai perder também dessa forma de contribuição, porque, beleza, eu posso postar no Instagram que eu sou sumido, não tem problema nenhum, mas eu não me sinto confortável, não me sinto seguro de falar minhas gírias, porque eu, sei lá, só vejo hétero em volta de mim, ou porque eu não quero que, sabe, causar um... É meio desgastante também, às vezes, né, a gente tá nessa posição. Sim. Então, eu acho que, como posição de liderança, deixar isso muito claro. No meu LinkedIn eu deixo a bandeirinha, no meu Instagram eu deixo a bandeirinha. Quando eu faço entrevista de emprego, eu fico com a bandeirinha nas minhas costas, assim, atrás de mim. Então, justamente pra pessoa já entrar, bater o olho e falar, olha, aqui é assim, entendeu? Não tem, tem outra alternativa, não. Eu também deixo bandeirinha em todos os lugares, mas essa da entrevista eu não tinha pensado, não. Gostei. E eu anotei isso, sabe? Deixa a pessoa mais à vontade. Mesmo que ela não seja LGBT, assim, mas se você sabe que ela é um aliado, isso não vai causar um problema pra ela, sabe? E ao mesmo tempo que você sente, se ela ficar incomodada, se ela, sabe, o jeito dela falar, você já sente que ela não tem um perfil, né, muito aliado dessa forma. Eu deixo também por uma questão, de certa forma, posso ver isso como um privilégio meu de não estar precisando de um emprego desesperadamente ou coisa assim, porque eu não quero ser contratada por por homofóbicos. Então é meu critério de corte, eu coloco para que você entre no meu perfil e não sapatão, não quero. Então também não te quero. Só que é engraçado que uma vez, eu acho que eu cheguei a te contar, né? Teve um cara muito nada a ver que me chamou para uma entrevista. E aí era um aplicativo de perda de peso. E ele perguntou qual que era a minha religião. Meu Deus. Nem pode O isso, negócio pode? parecia uma... Não Ah, tá. pode. Totalmente doido. Foi a coisa mais esquisita. Um momento bem esquisito.
que eu passei. Que horror. Mas nem sempre funciona, mas eu acho que eu consigo pensar que funciona como um repelente de pessoas péssimas. Pois é um filtro, né? Que a gente consegue ver muito claramente, assim, quem é homofóbico. Então, ajuda mesmo. E tem uma outra coisa também, que eu acho que aí entra num nível de detalhe ainda maior. E aí eu vou fazer até uma ponte, um contexto aqui antes, mas que vai fazer sentido no final. Que hoje cedo eu tava ouvindo um podcast que era a Brené Brown, sabe? Maravilhosa lá. Foi convidada pelo Simon Sinek, que é um cara muito conhecido no mundo dos negócios também, falando sobre liderança e tudo. Estava ouvindo o podcast deles. E aí, nesse podcast, ele comentou que eles estão falando de empreendedorismo, então ele comentou que uma amiga dela, aliás, que uma amiga dele, tinha comentado que nos Estados Unidos, pelo menos, né? Eu acho que vale aqui para o Brasil, enfim, são culturas similares nesse sentido. Que eles achavam que os homens eram mais preparados para empreendedorismo do que as mulheres, e para cargos de chefia, assim, no geral. E aí ele foi destrinchando qual era a opinião dessa mulher, falando que a visão dela era a seguinte, porque quando a gente pega, né, a sociedade e tal, tradicionalmente falando, a gente tem os homens sempre num papel de arriscar mais, sabe? Eles que têm que chamar a menina para sair, eles que levam um monte de toco, e só que eles vão fazendo isso e reerguendo, fazendo isso e achando graça, fazendo isso e, sabe? Isso não vai virando um problema para eles. E a mulher tá sempre no papel. Alguns homens, né? Para alguns homens. De maneira geral, assim, né, que a gente conhece. E para as mulheres é o inverso, né? Então, se o homem tá ali chamando, tá tendo que ser aquele cara que se arrisca, a mulher tá tendo que ser a mulher que aguarda ser chamada, que fica aguardando o homem resolver para ela seguir. Até hoje, assim, nos filmes é muito fácil perceber isso, né, sendo retratado. Então, em filmes assim, né? Comédia romântica. Então, assim, nessa divisão de papéis específica, assim, o que ela retrata? Que essa movimentação que os homens vivem fazendo, que as mulheres vivem fazendo, eles desenvolvem essas habilidades que mais pra frente, num lugar de empreendedorismo ou de chefia, são habilidades necessárias. Que é você se impor, que é você falar o que você acha. E a gente vê isso muito claramente, assim, principalmente em candidatura de emprego, né? Que a mulher acha que tem que ter lá 10 coisas das 10 pedidas para achar que vale a pena, que ela é apta. E o homem, se tiver 3, já acha que ele tá apto pro negócio. Então, assim, isso é bem um reflexo, né? Por que eu contei isso? Eu sei que isso é uma coisa mais relacionada a papéis de gênero, só que como que eu refleti que isso tinha a ver com a minha experiência, né, com orientação sexual? Porque no meu caso, enquanto eu estava vivendo uma caixinha heterossexual, eu estava vivendo meio que esse papel de aguardar, porque eu não tinha uma coragem até porque eu não sabia na época, né? Vou chamar uma mulher para sair, etc. Então, o que eu fazia? Eu só aguardava e a única coisa que eu alimentei, na verdade, foi ódio. Porque os caras que chegavam em mim foi ódio e raiva. Mas, assim, isso é um outro parêntese. Mas o fato é que, depois que eu me assumi, bom, eu sou uma lésbica. Então, mulher que gosta de mulher. Se 2 mulheres estão no papel de ficar guardando, nenhuma mulher fica junta. Então é uma habilidade. Acontece, né? Então eu percebi que é uma habilidade que, depois que eu me assumi, eu falei, cara, eu quero correr atrás do que eu gosto, sabe? Do que eu tô com vontade. E aí sim eu comecei a desenvolver essa habilidade. Então isso foi assim, eu tô dando esse exemplo porque foi bem real, tipo, foi muito por causa disso, sabe? Assim, mas. E desenvolver essa habilidade de me arriscar, enfim, né, você toma um toco, você se expõe, né, e meio que você tá até a Brené Brown mesmo, se colocando vulnerável, porque aí você alimenta a sua força, a sua coragem, que eu fui entender e realmente alimentando essas habilidades, assim. E o que tem a ver isso tudo, nessa história inteira, esse contexto? Porque isso é algo que eu desenvolvi como pessoa, então no meu trabalho eu levo isso. Então no meu trabalho hoje eu sou uma pessoa que arrisca mais, que bate mais de frente, mas, né, entendendo ali os limites e tudo, mas assim, eu não deixo de falar o que eu penso, eu não me deixo ser calada, né? Eu realmente, assim, me encontro no papel de, eu acho que é isso aqui, que tal isso aqui, sabe? Então, coisas que eu acho que se eu não tivesse me assumido, eu não estaria confortável ou forte o suficiente para fazer. Então, tudo se entrelaça, assim, sabe? Quando a gente para pensar. Eu gostei muito dessa analogia, nessa comparação que você fez. Eu acho que faz sentido, sim. Apesar que mulheres beijem mulheres e não fiquem esperando por homens. Pessoal, não sei se vocês entenderam, mas essa é a lição. Mas se for heterossexual, corre atrás das suas coisas. Só não corre atrás de homem, que realmente acho que não compensa, não.
Mas faz muito sentido essa questão. Eu acho que você tira um pouco da caixinha. Eu penso isso também quando os povos falam, mas tem muita gente, tem várias pessoas, né? Os LGBTs acabam indo, às vezes, em cargos de criatividade, alguma coisa de comunicação, esse povo. Eu acho que quando você tá com uma cabeça muito fechada, pensar só de um jeito, você vai nessa, né? Então, você é obrigado, querendo ou não, acho que todo LGBT é obrigado a sair dessa caixa, dessa conformidade. Você tem que ver o mundo de outra Nossa, forma. total. Quando você se recusa a fazer isso, é meio que uma linha de um sofrimento, querendo ou não. Não posso falar por todo mundo, mas então é interessante. Eu acho que isso com certeza interfere tanto no que você falou de bem-estar, de pequenas coisas, porque assim, só quem viveu sabe como cada detalhe, né? Um homem, um gay afeminado tentando impostar a Nossa, voz, sim. falar de outra forma, né? Uma mulher não querendo passar uma certa coisa que não seja colocada como feminino, né? E até mesmo questão da vida pessoal, né? Tipo, pô, falando em namorado, sei lá o quê. Aí você tem que Eu, por exemplo, eu namoro uma pessoa. é verdade. Eu percebi com o tempo da minha vida que eu tenho aversão a esses small talk, né? Tipo, essas conversas. Porque vinham sempre com essa coisa, tipo, namorado, fulano, sei lá o quê. E eu ficava assim, gente, nunca queria conversar. Então, eu era sempre vista como uma pessoa muito fechada. Apesar que eu acho que eu sou um pouco às vezes. Mas hoje em dia, eu falo que eu não me assumo mais, né? Eu vou contando a história, tipo, a fulana eu tava com a minha namorada, aí a pessoa às vezes fica me olhando assim, falei, pega um bonde aí, acompanha. Não, mas é bem isso, porque, igual você falou, eu era muito fechada e tal, mas eu acho que tem mais a ver com aquela coisa de. Acho que muita gente não sabe, ou não parou pra pensar, que a gente se assume uma primeira vez, mas a partir disso a gente se assume todo dia. E é Toda desgastante, hora. toda hora, todo dia. Por quê? As pessoas sempre partem do princípio que você é hétero. As pessoas me perguntam, você tá namorando? Perguntam, você tem namorado? Porque te olham, né? Vem uma mulher. Então, assim, é isso que a gente tá falando, as pequenas coisas, né? É desconfortável, porque às vezes dá preguiça mesmo. Você fala, nossa. Tipo assim, a gente sabe, nós duas somos abertamente lésbicas e tudo, não temos problema com isso. Mas aí chega uma pessoa nova, é desgastante, é chato. Nossa, é chato demais. Saca, às vezes a segunda-feira, você tá pensando o que você vai almoçar, e vê essa pessoa aqui, não tô afim de lidar com homofobia hoje. Acho que é por É aí. chato. Aí hoje não, volta amanhã. Outro dia eu vou estar pronta pra debater e te xingar, mas hoje, tô com Me preguiça. deixa em Eu só paz. quero fazer meu trabalho aqui. Eu acho que eu tinha até uma pergunta aqui, mas eu acho que suas declarações ficaram bem claras, né? Que eu ia perguntar sobre se para você era relevante trabalhar numa empresa que apoia as causas LGBTQIA+, se faz diferença para você na hora de escolher onde trabalhar, porque a gente pode pensar nisso. Se você trabalharia em uma empresa com pautas conservadoras no nível, vou investir dinheiro na campanha anti-gays, né? Algo assim. Eu acho que justamente essas são duas coisas diferentes, né? Acho que escolher trabalhar numa empresa ligada à pauta conservadora é mais um deal breaker mesmo. Não acho que é algo que eu faria, não. Mas em relação a uma empresa que apoia abertamente a causa LGBT, eu acho que é bem delicado, porque, por exemplo, às vezes não é porque ela não apoia. Tem que pagar aluguel. Exato. Resumindo, não tem muita escolha, gente. A LGBT, né? Levanta gay, bora trabalhar. Tem que ter onde trabalhar. Então, realmente. Às vezes tem empresa que coloca a bandeirinha, né? Vocês podem escutar nos outros episódios do Sapo Justo. Coloca a bandeirinha lá, fala que é LGBT friendly, mas não tem um ambiente de espaço, não tem um espaço saudável, né? Isso é muito enganável, né? A gente não tem como confiar, assim. Então, é lógico que, colocar bandeirinha e tal já é um passo diferente do que as que não colocam. Mas, ao mesmo tempo, será que as que não colocam quer dizer que são ruins mesmo? Será que elas não têm ações internas que a gente não tá sabendo? Elas preferem fazer as coisas internas do que ficar pondo bandeirinha? Provavelmente não, mas tudo bem. Provavelmente não. Mas, Trabalhando no marketing, como eu trabalho, eu acho que não, mas enfim. tendo histórico de trabalho em marketing, sabemos que não. Mas eu acho que, assim, de maneira geral, acho que o foco a gente precisa começar de algum lugar. Tem que ser um lugar minimamente saudável. Então, eu acho que uma empresa com pauta conservadora não vai ser esse lugar. Acho que o que a gente falou, assim, tanto de alguém que está se candidatando para algum emprego quanto alguém que está contratando, ter essa percepção de essa pessoa homofóbica já é um filtro, né? Se essa pessoa não entra. E, lógico, assim, é um grande diferencial, pesa na minha decisão 100%,
Mas não posso dizer que é uma coisa deal breaker, sabe? A empresa não ser apoiadora abertamente, assim. Pelo meu caso específico, quando eu falo assim de liderança, eu vejo que dependendo do momento da empresa, se ela tiver muitos anos, aí eu fico pensando, pô, mas caramba, tem muitos anos, já acertou várias coisas dentro da empresa, sabe? Mas é uma empresa recente, a gente sabe que tem outras prioridades ali e tudo. Às vezes não tem ainda uma ação específica, mas não quer dizer que não tem espaço. Então, eu me vejo como uma agente, assim, criadora desse espaço. Porque eu acho que para disseminar é isso, né? Tem que ter alguém que vai começar. Então, é o que eu tento levar, assim. Gostei. E aí você tenta também, né? Tem alguns lugares que você tenta fazer isso e o povo vai te repelir. Aí você vê se faz sentido estar ali ou não, né? Tipo, Exato. Nenhuma decisão é permanente, né? Se você vê, não tá sendo um espaço bom para você, você não tá conseguindo ser quem você é, ou demonstrar que aquilo é importante. Não é nem só importante, para mim especificamente, mas importante para todo mundo. Aí é realmente hora de alçar outros voos, abrir as asas do unicórnio. perfeita, mas eu gostei da sua resposta, acho que faz sentido. A gente tá se aproximando mais ou menos do final aqui. Ah, Mas eu queria saber, assim, quais são os seus projetos, os seus planos? Tô com uma ideia de fazer alguma coisa. Se puder dar um spoilerzinho pra gente. Você falar, não tô com nada, não. meu próximo projeto é vacinar. Ai, Eu tô sonho. assim, aguardando, contando os dias, riscando o calendário. Apesar de não ter sido divulgado exatamente o calendário, só me falaram um mês. Né? Belo Horizonte tá foda. Estamos aqui em julho. Diz que eu vou vacinar em agosto, né? Agora que dia de agosto? Realmente não sei De ainda. primeiro que eu quero. Eu também quero dia primeiro. Não, mas tem 33, Eu né? tenho 33. Tem 34. Então acho que talvez eu vou ser dia primeiro, você vai ser dia Tudo bem. 2. Eu vou mandar aqui pra galera da prefeitura essa proposta. Mas, de fato, assim, meu próximo projeto é vacinar. Então, inclusive aí, né, fica a campanha, vacinem-se quem não Sem, vacinou, não deixem de ir nos postos, continue usando sem máscara, escolher vacina, gente. sem escolher vacina, sommelier de vacina. Outros projetos, assim, eu tenho um YouTube, que faz um tempo que eu não alimento ele, mas eu realmente não tenho um projeto, assim, de voltar ainda com ele. Apesar de querer muito, porque meu cabelo tá muito Na bonito. verdade. Queria registrar muito isso O mundo atemporal. precisa ver essa beleza. Exato. Como não pode ir lá, ainda dá para o pessoal ver no Instagram também, depois eu passo o Instagram. Mas assim, eu acho que agora meu projeto vai parecer meio piega, assim, clichê, mas meu projeto realmente está sendo eu, Ah, sabe? Tá sendo um projeto interno, assim. Eu nunca dei um olhar assim para mim, sabe? Porque acho que até voltando, né, no que a gente tá falando, até os meus 29, o meu olhar tava sempre pro outro gostar de mim ou porque que eu não gostava do outro. Nunca tava pra mim gostar de mim. Nunca tive esse olhar voltado pra dentro, sabe? E aí, esse ano, várias coisas aconteceram. Então, assim, foi um ano que eu tinha virado líder ano passado, que já era uma coisa que eu me preparava, buscava, mas era supervisora, eu virei gerente esse ano. Saí de casa, que era uma coisa que eu tinha ansiedade de pensar, crise do pânico em pensar em sair de casa. Mudei no meio de uma pandemia. Então, assim, cortei o cabelo curto, que era uma coisa que eu também queria fazer há muito tempo, mas tomei coragem, fiz, e minha vida não acabou, inclusive tá melhorou. mais linda ainda. Foi mais linda ainda. Palavras da Letícia, É né? Então, verdade, pode conferir. que tá me vendo aqui, que tá me vendo aqui ao vivo. Ao vivo, sim, por tela. Mas, e que realmente foi uma mudança interna pra mim o corte, sabe? Porque eu acho que é isso, a gente se descobrir como a gente se vê bonito, o que é bonito pra Uhum. gente, sabe? E aí a partir disso, assim, eu fui me vendo, caramba, eu gosto mais assim. Eu vou manter assim, sabe? Então, eu continuo nesse projeto, assim, focado nessas mudanças, mais vídeos de dança, que eu gosto de me expressar dançando, fazendo mais esportes, que eu tô gostando muito de movimentar mais, diversificar, editar videozinho. Então, tô focando em descobrir o que eu gosto e focando em fazer isso. Achei perfeito, achei que você tá no melhor projeto de todos. Ah, obrigada. Depois vocês vão lá no Instagram dela, gente. Aí vocês vão lá nas várias fotos, aí vocês avaliam o cabelo dela antes, depois. Aí vocês vão confirmar É verdade, tem todo esse histórico que ela lá. tá com o melhor corte. Só um parênteses, tem muito essa estigma, querendo ou não, né? Tipo, cabelo curto, a gente escuta quando a gente é criança, a vida inteira, que é cabelo de sapatão, né? Tem até, erroneamente, as pessoas chamam o cabelo curto de Joãozinho, que é uma coisa pra cair por terra, né? Uhum, pelo amor de Deus. Então, são várias coisas, né? E eu acho que a mulher, quando corta o cabelo curto, né?
toma um poder, não só porque fica bonito, Nossa. mas é porque ela toma aquele poder pra ela, que é tipo, querida, eu já era bonita, agora com esse cabelo, então, ninguém me segura. O cabelo curto é o foda-se, né, dos Sim, cabelos. É o eu não ligo o que você pensa de mim mais. perfeita. E aqui agora a gente tá indo para o bloco onde que eu peço sempre para os meus convidados, convidadas, fazer uma indicação de alguma coisa interessante que está acompanhando, que está vendo, que leu, que, sei lá, uma comida que gostou, pode ser qualquer coisa. E também não esquecer de deixar, claro, os seus arrobas, como as pessoas encontram, como que a pessoa vai ver esse corte de cabelo da Rafaela. Eu não queria recomendar uma coisa específica, mas assim, eu queria falar do TikTok, sabe? Eu queria recomendar que as pessoas não tivessem tanto preconceito com o TikTok. Eu acho que a gente passa dessa fase, eu passei por essa fase, só que é uma coisa que não é só dancinha. E até dei exemplos aqui hoje, né? Falando assim, que você acaba encontrando pessoas que são muito parecidas com você, e às vezes do Brasil, às vezes é de fora. Mas quando a gente fala assim, até em, sei lá, qual que é o primeiro passo para você conhecer mais de outras culturas, outras pessoas? É realmente você estar num ambiente mais diverso. E muitas vezes a gente não consegue estar num ambiente mais diverso onde a gente está especificamente. Porque às vezes a gente está com as mesmas amizades, que é tudo igual, enfim. Então, eu de verdade, assim, eu falo TikTok, mas usando certo, né? Certo para esse sentido, é um algoritmo que realmente te surpreende, assim, de você conseguir entrar em contato com culturas diferentes, com visões diferentes, que te agregam, assim, sabe? A gente fica brincando, né? O TikTok terapêutico, o TikTok, enfim, as várias vertentes do TikTok. Mas porque, justamente, assim, às vezes passam uns vídeos que você tá naquele momento, assim, de autoconhecimento, e aí te dão pílulas de conhecimento interessante. É claro que eu tô falando isso aqui, mas talvez se eu tiver uma conversa profissional, eu falo que assim, eu vi um vídeo, eu li um artigo, mas é tudo TikTok, gente. Eu vi tudo lá. Eu também gosto muito do Então, TikTok. assim, recomendo. Não é? A gente troca vários. Então, assim, recomendo demais pessoas darem uma chance para poder treinar o algoritmo lá, né, amiga? Acho que É, o negócio do TikTok é que você tem que treinar, né? E é. aí, quando você entra, ele realmente é horrível, mas aí você vai ali treinando ele, né? Deixando seu gosto. O meu atualmente tem sapatão fazendo cerâmica, é, Ai, sapatão do barro é tudo. Preciso sapatão do voltar. barro, Eu espero que meu celular esteja ouvindo no microfone secreto dele aqui. tem sapatão fazendo thread de biquíni, sapatão masculina de biquíni, tô nessa também. Ah, sim, essa passou para mim, recente. Mas não tem só sapatão, não. Tem comunistas, Tem pautas que mais? interessantes, né? Tem a pauta do TikTok psicológico, que eu tenho bastante também, eu uso. Tem uma que eu amo, que ela chama. Até anotei a arroba dela aqui que eu queria citar ela. Chama Fai da Belo, com Fayda Belo. Eu não sei se já ouviu falar, mas ela é uma especialista em crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídio. E ela reage aos TikToks assim, tipo, que alguém posta e tal. E ela fala assim: pode não. Já É ouviu outra falar essa? mulher. Não pode. Ela, Constituição, aí é Aí é comigo. comigo. Eita! Essa mulher é perfeita, gente. Como é que vocês não estão no TikTok vendo essa mulher? Sabe? Bater em mulher? Pode não. Pode não. Racismo? É crime. Ela é muito. Expor os dados sexuais da pessoa na internet? Código 139 Ela vem com argumento e conhecimento. Ela é É, perfeita. ela é perfeita. Então, assim, você encontra pessoas perfeitas, sabe, lá. E aí fica essa minha dica. A minha outra dica era o vídeo que eu comentei. Vou te passar esse link para você deixar também no Sapa Justa, o Pode. pessoal pegar? Pode? O nome do vídeo é I Learned How to Dance in 30 Days. Então dá para achar, acho também pelo título. E aí, justamente trazendo. É muito legal de ver, tem uns 17, 18 minutos. Essa evolução da pessoa em 30 dias, assim, para ela sair de uma pessoa totalmente desajeitada para apresentar na frente dos colegas de uma forma sensual. E você vê que o crescimento não é ela aprender os passos de dança, mas ela se aceitar, sabe? Isso é lindo. Ah, adorei. Vou sair daqui, eu já vou querer ver esse vídeo, que eu achei muito interessante. Ai, perfeito. E os seus arrobas, né? Aí faltam meus arrobas. Então, no YouTube, né? Quem quiser ver, tem material de vendas e marketing. Tá um pouco parada, mas o YouTube fica lá. Então, quem quiser tiver interesse, Rafaela Godoy, com PH e 2 Ls, e Godoy com Y. Então, youtube.com.br Rafaela Godoy.
O meu Instagram é @rafag, então com PH. É um Instagram aberto também. Isso é uma coisa, até um parênteses, que eu gosto de fazer, principalmente nessa posição de liderança, que eu incentivo muito o pessoal a ter um lado B também, sabe? Acho que essa coisa de não se esconder, destinar energia para o que você quer fazer é importante. Então, é uma forma também de eu dar o exemplo, assim, para eles sentirem mais à vontade de fazer o que eles quiserem. E meu TikTok, né? Que não tem muita coisa, mas como eu tô falando do TikTok, é o @fagodoy. Fá com PH também. Tá fazendo altas edições lá, já tô vendo. Agora eu tô com CapCut, menina. Eu acho que eu falei com vocês, né? Eu postei lá que uma menina de 5 anos no YouTube, eu aprendi com ela a botar música no CapCut. Agora é assim. CapCut é legal também, dá pra pôr legenda. É acessível, inclusive. Perfeita, 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 como sempre, que eu já conheço. Agora vocês estão conhecendo um pouco mais. Eu queria agradecer, Fá. Foi um prazer essa conversa. Gostei muito do que você falou. E apesar de há anos, acho que te conheci mais um pouquinho aqui. Eu gostei bastante. Amiga, o prazer foi meu, de verdade. Eu acho importante, assim, ter essa conversa, sabe? De que se abrir mesmo, né? A gente ser vulnerável e refletir sobre as coisas. Então, acho que o espaço que você cria aqui no Sapa Justa, sabe? Traz todas essas coisas. Eu realmente espero que o pessoal apoie aí. Como que é? Não apoia-se? Apoia-se Sapa Justa. Apoia Sapa Justa para eu continuar fazendo, porque realmente quem olhar aí para trás vai ter mais conteúdo legal, vai ter mais coisa legal e tenho certeza que vai continuar vindo mais coisas muito boas aí. Então, obrigada mesmo pelo convite. Muito obrigada. E é isso, gente. Até mais. Beijinho, até mais. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.